Bom, a mesa de hoje, quilombos urbanos, espaços de resistência, conhecimento e preservação. E a gente hoje tem 3 convidados, como sempre, muito especiais. Ei, aí, obrigado. Boa noite. E, sem muitas delongas, para a gente compor a mesa, gostaria de chamar aqui a senhora Macota Valdina, Macota do terreiro Tanuri Junsara, pedagoga também. O professor Ubiratã Castro. O professor Ubiratã é diretor-geral da Fundação Pedro Calmon, doutor em História pela Universidade de Paris e membro da Academia de Letras da Bahia. Aqui, ó, professor. Onde for melhor para o senhor. O senhor Everaldo Duarte, diretor da Sociedade de Cultura Negra do Brasil, SECNEB, coordenador nacional do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira, INTECAB. Érico Braz, ator do Bando de Teatro Olodum. Valdinéia Soriano, atriz e produtora do bando. Teve e tudo. Bom, gente, então, a gente vai dar início da seguinte forma, mais ou menos como foi ontem. Cada palestrante vai ter 30 minutos para falar um pouquinho a respeito do trabalho, a respeito, enfim, falar um pouquinho para todos nós. Depois a gente vai abrir para perguntas, 3 blocos de perguntas, tá? Com 4 perguntas. A gente pergunta e depois aguarda as respostas, tá certo? Aí dá para ouvir a noite toda. Esquece até do tempo. Vamos lá, Val. Professor Biratã, por favor. Alô, tá bom. Boa noite a todas e boa noite a todos os presentes. Fiquei muito contente em vir discutir esse tema, porque é um tema que me é muito caro, sobre quilombos urbanos. E é um tema novo no sentido de que só muito recentemente é que nós conseguimos, digo nós, todo o movimento negro, de que o Estado e que as autoridades reconhecessem essa categoria de quilombos urbanos. A rigor, o Estado passou a reconhecer quilombos há muito pouco tempo, porque a gente até brincava lá com o Benedito e com o Luiz Alberto, quando a Constituinte acatou a disposição 69, que decidiu sobre a obrigatoriedade de titulação das terras de quilombo, a grande maioria dos fazendeiros da elite brasileira não sabia, primeiro, o que era quilombo. Segundo, achava que tinha assim um ou dois, né? Palmares, né? Eles não tinham a ideia do que representava quilombo enquanto movimento básico de resistência da população escrava contra a escravidão durante todo o tempo em que houve escravidão. E aí eu digo a vocês, só uma quantitativo, quando eu passei 4 anos na Palmares, quando eu saí, a gente tinha registrado 1.030 comunidades. De lá para cá, nesses 3 anos, tem mais de 200 ou mais 300. Ou seja, e há uma fila de pedidos de reconhecimento que seguramente não é menos do que 3.000. E olhe lá, e em todos os estados do Brasil, em todos os locais, tem quilombo em beira de rio, tem quilombo no Pantanal, tem quilombo em montanha, tem quilombo dentro da mata. E tinha essa coisa, o quilombo urbano, a gente ouvia falar só do passado. E aí era muito comum aqui na Bahia dizer, não, o Calabar era um quilombo, o Curuzu era um quilombo, mas isso era notícias desencontradas do que era quilombo urbano. Então, eu digo que dá essa esperança. O movimento social, o movimento negro, se dirigiu a Palmares, para mim, que era presidente, e colocou a questão de quilombos urbanos, mais precisamente, casos muito específicos e claros de quilombo urbano, quilombos dentro de área urbana, cercados pelo tecido urbano, cercado pela especulação imobiliária e objeto da pressão e da pressão dos agentes imobiliários, da pressão dos brancos e proprietários para erradicar esses enclaves negros. E eu dou exemplo de 3. O primeiro, em Paracatu de Minas, a família dos Amaros. Já tem um filme sobre a família dos Amaros. O velho Amaro, 1850 por aí, ele achou um diamante, era liberto.
aí comprou uma fazenda chamada Pituba e passou a brigar na fazenda, não só a família dele, mas tudo que era negro fugido ia para lá e ele intocava e tal. E isso passou a funcionar como um belo quilombo chamado o Quilombo dos Amaros, da família dos Amaros. Nos anos 50 para 60, os grileiros conseguiram uma ação judicial e expulsaram os Amaros do seu quilombo. Eles foram para a cidade de Paracatu, continuaram organizados, cultivando tradição, essa unidade e reivindicando a sua terra. Então, foi toda uma luta que nós tivemos na Palmares, nossa procuradoria, enfim, nossos técnicos, e nós conseguimos a reintegração de posse de um quilombo urbano que voltou a ser quilombo rural, recuperou suas terras e está lá hoje feliz, instalado, cultivando as suas festas, a sua bandeira, enfim. É um quilombo que foi reconhecido como urbano deslocado do rural. O segundo caso, que foi também emblemático, foi da família Silva. E depois, em Canoas também, Gravataí, é o outro, 2 quilombos urbanos no Rio Grande do Sul. Então, a família Silva é emblemática. Era uma comunidade de 20 famílias, todos parentes, né, em uma área valorizada de Porto Alegre, cercada de condomínios e de edifícios, né, e debaixo de uma terrível opressão, porque a Brigada Militar não tinha uma semana que ela não invadisse a comunidade do Silva, sob o pretexto de buscar ladrão, de pegar maconheiro. Enfim, era um pretexto. Eles entravam distribuindo tapa, distribuindo cacetada, aquela coisa intimidadora, né? Dos pogroms do tempo dos judeus na Rússia, em que os cossacos, para manter os judeus sob pressão, de sempre em sempre, eles faziam expedições punitivas contra os bairros judeus e espancavam, matavam, depois saíam para provocar esse efeito de atemorização, de terrorismo, né? E aí nós também compramos essa briga, foi uma briga bonita, né? E conseguimos o reconhecimento, conseguimos registrar essa comunidade, mobilizamos o INCRA esteve junto com a gente, a CEPI, a ministra Matilde, que era uma grande aliada e uma grande companheira de luta, botou a CEPI junto também, e a gente conseguiu reconhecer o Quilombo Silva, registramos a propriedade, foi um dia que nós fizemos uma grande festa, que a gente botou na porta, na porteira da entrada, Quilombo Família Silva. Aqui é família, isso aqui é uma família negra, isso aqui não é área, e a polícia nunca mais entrou, né? E, a partir daí, isso foi para o INCRA, e o INCRA comprou essa tese, e já está regularizando. Hoje em dia, eles já devem ter a titulação na família Silva, e, por extensão, em Gravataí também, outra comunidade conseguiu isso. E o terceiro caso, que a gente construiu esse conceito na prática, foi o Quilombo do Sacopã, no Rio de Janeiro. Na ladeira do Sacopã, Lagoa Rodrigo de Freitas, a zona mais chique hoje do Rio, né? Com uma família Sacopã ocupando uma ladeira, né? Inclusive o chefe, a chefa da família, uma senhora maravilhosa. O cara mais conhecido era o Luiz Sacopã, que era um grande cantor de samba, sambista, e o Sacopã era uma área de quilombo encravada no que existe de mais chique no Rio de Janeiro, que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, as casas de deputados, juízes, etc. A pressão sobre eles era tal que eles entraram com ação há mais de 20 anos, e essa ação se arrastava na justiça, porque logo os grileiros reivindicaram a terra como deles. E era assim, evidente, está vendo logo que esse bando de negros vai ter uma propriedade aqui, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na ladeira do Sacopã, e eles tinham essa propriedade que foi comprada em dinheiro pelo Nelson Paletó, que foi um negão que em 1870 conseguiu dinheiro, comprou aquela área e fez dali um lugar para receber escravo fugido de todo o estado do Rio, né? Fugia lá de Campos ou do Café, vinha para a cidade, ele chamava, botava lá dentro, ali virou um quilombo ativo, como houve vários quilombos no Rio de Janeiro. E vocês pensem no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro século XIX, a área da Lagoa Rodrigo de Freitas, que para lá, não tinha túnel, né? E o que estava naquela área de Rodrigo de Freitas, tive vários depoimentos, que era cheio de quilombo, porque era a parte de fora da cidade, uma parte escondida, não era valorizado. Quando a cidade cresceu,
botaram um túnel e acesso, ali virou uma área chique, porque tem um panorama e tal. E esse foi o último reminiscente de quilombos antigos, e eles viviam de duas coisas. Era a feijoada do Sacopã, ainda encontrei vários antigos boêmios do Rio de Janeiro, que depois de cada uma das festas, lá para 2 horas da manhã, eles iam para a ladeira do Sacopã comer feijão. Era o feijão do Sacopã, né? E o samba do Sacopã. E fim de semana bateu um samba ali, era um samba, eu tenho até gravações dele, um samba arrochado. Conseguiram proibir o restaurante, conseguiram proibir o samba, a família estava passando necessidade, eles foram pedir socorro, e a gente pintou lá, e a Palmares assumiu, reconheceu. O INCRA comprou essa briga belíssima, o INCRA entrou pesado para delimitar terra e regularizar a terra, a CEPIR entrou na briga, e eu fiquei feliz, mesmo depois de eu ter saído, de saber que finalmente o Sacopã tinha se titulado como quilombo urbano. Não foi fácil comprar essa briga, porque o conceito tradicional de quilombo era o quilombo rural. Então, o quilombo urbano diziam, você está maluco, Bira, essa história deles. Não, estou maluco não, há uma tradição de quilombo urbano sim. Quem cresceu foi as cidades. Os quilombos estão lá onde eles estavam, sempre estiveram. O problema é que a expansão urbana foi incorporando, engolindo e se expandindo, e aquilo que antes era a periferia, aquilo que antes era uma área segregada, de repente foi ultrapassada e foi engolida. E, na maior parte das cidades, passou a sofrer a pressão desses novos que chegaram, que passaram a achar que aquilo era muito bom para negro, e que tinha que sair e tirar. Então, hoje, o quilombo urbano já é uma realidade jurídica e política, né, reconhecida pela CEPIR, pela Palmares, pelo INCRA, né, pelo governo federal, para efeito de titulação. Uma grande... Também conte meu tempo, porque a história aqui é comprida. Também fiquei muito desconfiado, porque nessa época, apesar de Salvador ser uma cidade tão ativa, uma população negra tão mobilizada, nenhuma comunidade urbana de Salvador reivindicou nem pediu reconhecimento como quilombo urbano. A gente chegou até a tentar induzir, mas era ruim, era forçar demais a barra. Tentamos conversar no Caxundé, sabe onde é que fica o Caxundé? Ali na boca do rio, lá para dentro, que é uma área que a gente sabia que foi quilombo. O pessoal que fugiu é que se rebelou na armação de peixe, onde tinha uma chegada de escravos, e entraram combatendo pela bolandeira, e se estabeleceram, e hoje é uma rua que tem, sei lá, 10 ou 15 casas da mesma família. Mas eles não quiseram saber de negócio de quilombo, não. Eles estavam, não, nada disso, a gente não quer saber. E aí não adiantava a gente não tinha o poder de atribuir a alguém a condição de quilombo, sem que ele reivindicasse, pedisse. E as outras áreas, todas eram áreas que já não tinham mais nenhuma característica de quilombo. Só dizer, o Curuzu é quilombo. Mas não dava para dizer, a gente inventar que o Ilhaê era um quilombo. Já que o que existia de mais forte lá é o terreiro de Manhilda, o Jitolu e o Ilhaê. Mas aí ficou essa coisa na minha cabeça, aí no nosso companheiro lá da Palmares. Será que Salvador não tinha nada urbano? E de repente a gente foi estudar e tudo foi cair na real de que o quilombo urbano em Salvador são os terreiros, as casas de santo. As casas de santo são os verdadeiros quilombos na cidade de Salvador. Até porque, se a gente olha para trás, havia isso Macota Valdina sempre disse, havia uma continuidade, uma superposição de quilombo e candomblé. O quilombo e cultos até anteriores ao candomblé, como o calundu, como assentamentos de santo, né? E quando a gente vai para a história da Bahia, da cidade de Salvador, a gente vai notar, primeiro, todo um cinturão de quilombos e de batuques, como chamavam eles os batuques, coincidia batuque com o quilombo, no entorno da cidade, na área de mata densa, que hoje corresponde, grosso modo, àquele caminho que vai de São Bartolomeu de Pirajá até Campinas, em São Cristóvão, que é o trajeto da atual Estrada Velha do aeroporto. Então, ali você encontra a notícia de Buraco de Tatu, de Mata Escura, Campina de Pirajá, Quilombo do Urubu. Aquilo tudo ali tinha os quilombos, e ali também tinha os batuques, né? Eu encontrei, por exemplo, toda uma documentação sobre a Guerra de Independência,
o general português Madeira reclamando, pedindo providência e recebendo petições de proprietários daquela área de que os pretos fugidos, mais os soldados que tinham perdido a batalha em Salvador, se reuniam lá com as mulheres e faziam comida, faziam batuque e saíam de lá para hostilizar os portugueses, tanto que ele mandou uma expedição e aí traçaram lá o comandante, o capitão de cavalaria, que foi trucidado pelos quilombolas daquela área. Então havia uma comunicação entre quilombo e candomblé. Então, por isso, aí nós adotamos outra estratégia, que foi de dar um tratamento aos candomblés de quilombo. Chegamos até a querer forçar a barra de quilombos urbanos como candomblé, mas depois entendemos que a questão política era importante e a Palmares criou uma legislação própria de reconhecimento de comunidades de tradição africana como patrimônio cultural africano, porque a forma de reconhecimento como patrimônio do IFAM e do IPAC, me desculpem os antropólogos, era muito complicada, porque os antropólogos estavam muito mais preocupados com a genealogia da casa, com se era uma nação, que era matriz de uma nação ou não era, se era puro ou se não era. A gente partiu do suposto que não. Há uma comunidade negra de origem religiosa que se mantém unida em um território, para nós é uma comunidade negra. E deve ser apoiado territorialmente e socialmente, independente de saber se é de caboclo, se é uma casa matriz da nação Jeje ou da nação Ijexá, se foi herança ou não foi herança, se tem registro ou se não tem. E com isso nós começamos a reconhecer como patrimônio casas de candomblé, para elas poderem ser beneficiadas por ações públicas, porque sem isso era impossível ajudar uma casa que caiu uma parede, cobrir um telhado, porque os procuradores diziam, isso é propriedade privada, a igreja é separada do Estado e nós não podemos ajudar uma religião. E aí a gente passou a dizer, não, isso aí é comunidade negra, é comunidade de tradição, é comunidade identitária. E conseguimos algumas vitórias. Aqui na Bahia mesmo, a nossa grande vitória foi convencer a Câmara de Vereadores, eu trouxe projeto, conversei com um bocado de vereadores, e a Câmara de Vereadores votou uma lei que criou o reconhecimento de patrimônio cultural afro-brasileiro na cidade de Salvador, com esse espírito de reconhecer o patrimônio e não a religião. E graças a esse decreto é que o prefeito pôde operar esse processo de conserto, de reforma dos 40 terreiros que foram escolhidos depois do censo do CEAL, porque havia uma resistência feroz, mas o prefeito baixou um decreto, reconhecimento. Ainda falta muito para estruturar tudo isso, mas a Prefeitura de Salvador já pode reconhecer formalmente uma Casa de Santo como uma comunidade de patrimônio cultural afro-brasileiro e desenvolver toda a proteção a essa comunidade. Então, do ponto de vista administrativo e político, hoje a gente pode afirmar que o tratamento aos terreiros ele é análogo, ele é solidário com o tratamento dos quilombos, entendido como uma comunidade negra com ancestralidade demonstrada africana e que é resistente às pressões externas, resistente até à intolerância religiosa. Então, esse caráter de comunidade resistente que marca o terreiro, o candomblé também tem. E foi a forma específica da Bahia. Aí vocês vão perguntar outras coisas de fundamentação mais geral, histórica. Você me deu um tempo. Primeiro, você pensar o que era a cidade de Salvador, desde a sua fundação até os dias atuais. Então, uma cidade que foi construída para ser capital, foi construída como capital, como sede do poder colonial português, do poder escravista. Portanto, ela refletiu na sua ocupação, na sua construção, todo um caráter hierárquico, socialmente excludente de uma cidade capital. Você veja que ela foi encarapitada no alto como um forte, o poder está no alto, né, com os canhões, com o palácio, com a Câmara, com a Santa Casa de Misericórdia. Na parte de baixo está a economia, está o porto, estão os comerciantes. O Estado protege o comércio, bombardeando o navio que chegar para tentar atrapalhar o comércio. Uma cidade murada. Eu até trouxe uma coisa aí com várias caras da cidade de Salvador, não sei se vai dar tempo de eu mostrar, mas... e a população escrava, que chegou logo imediatamente para construir a cidade e para todas as tarefas urbanas,
ela foi alocada em 2 tipos de espaço: a segregação vertical e a segregação horizontal, né? O que é uma segregação horizontal? Fora dos muros da cidade. Quando você vê, por exemplo, a Porta de Santa Catarina e a Porta do Carmo, são portas que estavam onde hoje está, antes do Largo de São Bento, ali no Adamastor. Outra porta onde está o Pelourinho, né? Ou ali para cá do terreiro. E antes mesmo do terreiro, ali na Misericórdia. Tanto que os jesuítas implantaram o convento deles fora da cidade, era fora das portas, para mostrar que eles não precisavam do Estado e que eles tinham força suficiente de ter o convento deles fora da cidade. E se vocês olharem hoje a igreja do Nossa Senhora, da Irmandade, do qual eu muito orgulhosamente faço parte, de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, às Portas do Carmo, o próprio nome diz, Homens Pretos às Portas do Carmo. As Portas do Carmo ficavam em cima do Pelourinho. E a igreja que foi construída pelos escravos foi construída fora das portas, né? Ou seja, fora da cidade, como a prática de todas as igrejas e capelas negras no Brasil. Se você olhar as capelas negras, elas são resultado da incorporação urbana. Elas sempre foram fora da cidade, as cidades vão crescendo e terminam incorporando a área das capelas negras como áreas de cidade. Então, essa é uma regra. Então, essa é uma coisa horizontal. A população escrava, principalmente a população de negros libertos ou livres, que iam para o entorno da cidade, a depender do que era a cidade. Século XVI, a cidade terminava aí. Depois da invasão dos holandeses, a cidade cresceu, incorporou a segunda comiada. A primeira comiada é essa daqui do centro da cidade, né? Que é Rua Chile, Ajuda, né? A segunda comiada é a comiada da Saúde, Poeira, Nazaré, né? Que foi incorporada no século XVI. E depois isso cresceu, tanto no norte e sul, como leste e oeste, a população negra foi para essas áreas periféricas. E eu tenho isso como prova, como pista, que era a Rua dos Nagôs. Depois mudou de nome para a Rua Oliveira Campos, depois virou Rua Nova do Godinho, né? E eu nasci ali na Rua dos Nagôs, que era conhecida, tinha esse nome porque ali havia uma concentração muito grande de nagôs. Diz-se que eles eram metidos com tráfico de escravos, com o nome que dá o nome ao bairro, que era Godinho, que era um comerciante traficante de escravos. Dizem que ele trazia os escravos traficados para poder ficar ali presos em armazém, ali nas casinhas da Rua dos Nagôs. E na Rua do Godinho. E depois, meus pais compraram uma casinha na Rua do Godinho, hoje Goscomon, a rua subsequente, um pouco mais com calçamento. E quando a gente foi fazer isso, eu era menino, eu trabalhava junto com eles, né, de carregar, de pedreiro, sempre gostei disso, de carregar pedra, tijolo e aquele negócio todo. Quando a gente derrubou uma parte da casa para bater a laje, né, essa famosa laje do nosso povo, bater uma laje e ter uns quartinhos em cima, que a gente mexeu no quintal, a gente achou, foi tanto de assentamento, foi um problema. Como é que a gente faz? Pedras, assentamento de Jomolu. Aí tivemos que procurar uma casa, a minha tia, que era de Santo de Jomolu, aí ajudou a despachar, enfim, aqueles assentamentos. Por quê? Porque toda aquela área é uma área ocupada e que era habitada por africanos, mas isso era uma área da segunda comiada, para fora, assim como na Poeira, no Tingui. Então, essa era uma discriminação, e quanto mais a cidade foi crescendo, foi empurrando os pretos mais para longe, né? A tal ponto de que sobreviveram comunidades negras nas periferias de Brotas, Engenho Velho de Brotas, Engenho Velho da Federação, Cabula, né? E que bate com a localização dos quilombos e com a localização dos candomblés, acima de tudo. Os vales da cidade também foram ocupados. Era a parte de baixo, havia uma segregação vertical. Qual era a lógica colonial? Os ricos e os brancos ficavam na área mais arejada, no alto. Então, o branco que não morasse num sobrado era humilhado. Ele tinha que morar num sobrado, no primeiro andar, na parte alta, para chegar na sacada e na janela e ver a cidade. Isso está em João Reis, um estudo sobre os malês, onde ele vai mostrar que havia essa segregação vertical. No primeiro andar dos sobrados estavam os brancos, no térreo, normalmente estavam mulatos ou negros livres, com oficinas, com coisa de comércio, e as lojas, que era aquele buraco, aquele porão,
era habitado pelos escravos. Tanto que João tem uma teoria interessante de que os escravos estavam sempre ligados na política dos brancos, porque eles moravam embaixo, aquilo tudo era de assoalho, e eles ouviam todas as histórias, conspirações, e tomavam suas providências também na sua conspiração embaixo. Então, era o negócio da fofoca, rolava assim de cima para baixo. E não somente nas lojas e nas cafuas, onde ficavam como chama, empilhados os escravos, mas também nas áreas mais baixas. Isso eu ainda peguei quando menino. Quem era chique morava na rua de cima. E aí você tinha que descer as ladeiras para os vales. Quanto mais você descia, mais pobre a população. Então, lá embaixo, moravam os mais pobres. Lá embaixo estavam os candomblé, no Vale de Nazaré, hoje chama Bonocô. Naquele tempo era o Gonocô, onde tinha uma árvore encantada, a árvore do Gonocô, com muitas obrigações, onde tem o terreiro dos meus amigos e meu terreiro de infância, que era o Maroqueto de Mãe Cecília, da Liberdade, que tem hoje lá, a filha dela continua, a tradição da casa. Ali era uma árvore encantada, a árvore do Gonocô. Se você olhar abaixo da gama, é a mesma coisa. Onde é que está o Bogum? Está em cima, e descendo você vai bater na Casa Branca. Né? E embaixo também estavam os campos de futebol, as hortas, e muita gente chique ia jogar futebol no Vale de Nazaré, o Vale do Canela, descia para jogar com o povo pobre, que ficava embaixo e que tinha uma certa operacionalidade, porque era esse pessoal que prestava serviço aos ricos da rua de cima, do Tororó, dos Barris, da Graça. Então, quem é que lavava roupa? Quem é que era motorista? Quem é que carregava peso? Quem é que era carpinteiro e marceneiro? Era esse pessoal que estava embaixo que serviu os de cima. Então, era prático, o cara está lá em cima e manda buscar a lavadeira. Como é que é? Minha roupa já está engomada. Aí a pobrezinha tinha que subir a ladeira levando toda a roupa engomada para eles. Então, essa dupla segregação fez de Salvador uma cidade verticalmente cortada, né? E os quilombos e os candomblés, nesse momento em que a cidade se adensa, eles vão sendo expulsos para a periferia. Essa história de roça de candomblé, isso tem menos de 100 anos, tem 100 anos mais ou menos. Se você pegar o primeiro quilombo de Janaçô, é lá na Barroquinha no Corria Chito, em áreas urbanas, encravados na cidade de Salvador. Aos poucos eles foram tendo que buscar uma roça, buscar uma área onde pudessem fazer seus assentamentos, onde pudesse ter as casas do santo, enfim, as suas várias casas de obrigação, e que não ficassem sufocados dentro da cidade. Então, os quilombos é a mesma coisa. Esses quilombos urbanos são quilombos, passaram a ser quilombos de periferia, e eles estão na raiz dos bairros populares. Se você olhar esses bairros que depois foram alcançados pelo tecido urbano, que antigamente eram perfeitamente plausíveis de serem candomblés e quilombo. Corta-Braço, Peruvaz, na Liberdade, as várias áreas da Liberdade, Curuzu, sei lá, depois Japão, enfim, todas as guerras que teve, tinha bairro na Liberdade de invasão, Coreia, Japão, Manchúria, enfim, você pode notar que cada bairro desse tem o nome de uma guerra daquele tempo. Ora, qual é a nossa constatação? É de que os quilombos, e que eu chamo de quilombo, que são quilombos e candomblés, constituíram um tecido urbano de Salvador. Mas um tecido urbano marcado pela desigualdade, pela expulsão e segregação dos lugares. Quanto mais serviço tem, menos negro tem. Então, se passa o bonde, não tem negro morando em rua que passa bonde. Se é a área onde tem comércio, não, tem que ir para a Baixada, tem que ir para o Brongo. Eu vou no tempo que eles chamavam de Brongo. Fulano mora no Brongo. E os meninos do Brongo tinham dificuldade até de namorar, sabia? Porque quando chegava na cidade para as festas, as meninas chiques olhavam logo para o pé. Aquela história de olhar para o pé para saber se é o diabo. Olhavam para o pé. Se o pé tivesse foveiro de poeira, é porque era do Brongo. Ao invés da Liberdade, lá não tem caçamento, o pessoal sujava o pé, não queria. Só queria gente com o pé limpo que vinha de área calçada. Era uma segregação mesmo, era a segregação de esse povo do Brongo. Esses índios, chamava-se de índio, né? Esses índios, né? Eu fui chamada várias vezes, quando começou a Marinete, passava a Marinete ali pela cooperação, estavam os índios. Os índios, ou seja, os bárbaros,
gente atrasada. Então, isso não foi um privilégio de Salvador. Dizer para vocês que também a pesquisa acadêmica também comprovou isso. Tem um amigo meu que está até aposentado, como é que chama? Oh, meu Deus, Paraguaçu de Arrua da Câmara, professor de arquitetura, né? Que ele estudou o levantamento das vilas no Brasil colonial do século XVIII, que foi um período de criação de várias vilas. E ele constatou o seguinte, na pesquisa dele, que em toda a vila que se levantou no sertão da Bahia, ela era composta de 3 núcleos hierarquizados e distintos. Um núcleo da vila portuguesa, onde estavam os brancos, onde tinha a casa de câmara e cadeia, a câmara em cima e a cadeia embaixo. Você encontra várias câmaras municipais que são assim, Maragogipe, Cachoeira, todas elas. A própria cidade de Salvador, em cima era a câmara, embaixo era a cadeia, né? A igreja, né? O pelourinho, os símbolos de poder. E o Conselho Ultramarino recomendava que próximo a essa cidade devia sempre haver uma aldeia indígena, e a expressão portuguesa é o seguinte: longe o suficiente para assegurar a defesa da vila e perto o suficiente para permitir o uso do trabalho dos índios. Então, se criou o primeiro subúrbio. Os índios não podiam morar na cidade branca, eles tinham que morar distante e estarem à disposição de serem recambiados e trazidos à força para os trabalhos urbanos, de limpeza, de construção, do que seja. E ele também constatou que perto dessa aldeia, ou em volta dessa aldeia, ou fora da cidade, cada vila que se levantou criou um quilombo, porque todas elas eram vilas de escravidão, o trabalho escravo era dominante, e havia fugas, e se constituía um quilombo que, na maioria dos casos, hoje nós temos as comunidades remanescentes, era muito mais barato para os senhores de escravos comprar outros escravos novos vindos da África, era mais barato, do que financiar uma expedição punitiva e correr risco de perder miliciano, perder soldado, gastar dinheiro de pólvora, de não sei o quê. Então, os quilombos terminaram se sobrevivendo como área segregada, com alguma relação econômica com a vila portuguesa. Desculpe que eu estou com o meu estômago meio ruim. Como, inclusive, negociando produtos de baixo custo. Ou seja, eles tinham que vender o seu excedente. Então, vendendo farinha, fruta, essas coisas. E então eles terminou-se constituído o quê? Que Marcos Paraguaçu de Arrua da Câmara, meu grande amigo já aposentado. A cidade colonial portuguesa sempre foi uma cidade segregada, e essa cidade nasceu com centro e com periferia. O centro do poder, uma periferia dos índios e uma periferia negra, né? Extremamente diferenciados em acesso a serviço, em bem-estar, enfim. Isso é a lógica atual. E você veja que não foi surpresa para nós, a gente jogou duro nisso, de intensificar a campanha de reconhecimento dos quilombos, porque a gente encontrou no Brasil, eu te digo que eu deixei 1.030, 1.000 e poucos quilombos reconhecidos. Aqui na Bahia deixei reconhecidos 258 comunidades rurais, e tem mais 70 na fila lá na Palmares para reconhecimento, porque em toda a parte da Bahia tem quilombo, tem comunidade remanescente de quilombo. Salvador, Recôncavo, Cachoeira, Santa Amaro, São Francisco do Conde, Maragogipe, Nazaré, Valença, Baixo Sul, Nilo Peçanha, Ituberá, né? Na cidade do Salvador, no entorno, tem Ilha de Maré, tem Simões Filho, Pitanga de Palmares, várias concentrações na antiga Vila Nova da Rainha, que é Bonfim hoje, cidade de Bonfim, em Bom Jesus da Lapa, lá para perto da fronteira de Minas Gerais, Conquista, Catité, enfim, em todo o estado, e não raro permanecem indicações de nomes de bairros que levantam, que mantêm essa característica. Por exemplo, em muitos lugares tem um bairro, uma rua chamada de Mocambo. Não dá outra. A área de Mocambo era um quilombo fora da cidade, que a cidade cresceu e incorporou. Outro, dos pretos ou dos crioulos. A gente encontra em várias cidades a Rua dos Pretos, o bairro dos crioulos, o Lajedo dos crioulos, a Laje dos crioulos, a Fonte dos crioulos, a Fonte dos pretos.
que eram quilombos, e a cidade foi crescendo e foi incorporando. E outros nomes, tem tanto nome africano, eu tenho a lista de todas elas, são nomes africanos muito característicos. Ora, tudo isso para a gente demonstra de que a ocupação do espaço urbano, ela não foi diferente da ocupação do espaço rural, ela se baseou na hierarquização, na segregação, que é uma marca que ainda existe na cidade contemporânea, que apesar de todo o investimento da luta social, ainda guarda uma característica de exclusão, de negativa de serviços, de infraestrutura, para o lugar onde moram os pretos, o lugar onde moram os pobres, o lugar onde moram os índios, o lugar onde mora a população que não tem acesso à urbanização, enfim. Hoje, isso se mede não só pelos serviços, alguns são universais, a água chega, mas em alguns lugares ela tem problema de chegar, a luz também chega, mas de vez em quando falta, mas hoje a principal segregação é transporte. E mais do que transporte, a questão da segurança. A segurança, ela é privilégio das áreas dos ricos. Os bairros pobres são aqueles mais desprovidos de segurança, abandonados, e a polícia só entra lá para barbarizar, para matar jovem, para dar tiro, porque todo mundo para eles lá é ladrão e maconheiro. Né? Mas não tem a polícia para proteger a população exatamente do tipo de banditismo e por isso os bandidos se implantam, porque eles não têm, estão na moleza lá, eles não têm nenhum tipo de... As famílias não têm proteção, porque a área de pobre não merece nem módulo, quando o módulo está lá é para reprimir. E eu fecho dizendo que isso não é teoria, isso aí é experiência prática. Semana passada, eu estou agora, depois da minha doença e tal, eu fiquei com o meu estômago meio balançado, e quando eu fico emocionado, aí a voz engasga, né? E eu estou dando para ficar... A velhice é terrível, né? A gente fica emotivo e tal. Eu tive lá quase que uma crise, eu fiquei mudo, né? Porque eu atendi a uma convocação da minha querida amiga e companheira, a vereadora Olívia Santana, que fez uma audiência pública na Nova República. Vocês sabem onde fica a Nova República? Não sabem? A Nova República fica embaixo de Santa Cruz, embaixo do Nordeste, atrás do Parque da Cidade. É todo um loteamento ali atrás do Parque da Cidade. E quando eu recebi o convite, aí me disseram logo, professor, não vá lá não, porque ali só tem ladrão, é perigoso. Né? A maioria dos órgãos que a Olívia convidou, não foi lá, não mandou ninguém, porque disse que era perigoso entrar lá. Porque lá só tinha ladrão, tinha maconheiro, tinha tráfico e tinha banditismo. Nós fomos lá, é uma situação terrível, é um quilombo contemporâneo, marginalizado, excluído, as pessoas vivem da catação de lixo e da reciclagem, e a polícia regularmente, uma vez por semana, invade, espanca e mata gente lá, e entra dando tiro, não quer nem saber. E aí estava lá nessa sessão que eu participei dessa audiência, o que mais emocionou, entrou um garoto um jovem de no máximo 18 ou 20 anos, sei lá, por aí, magrinho, que entrou e fez a denúncia junto com o presidente da associação, tirou a camisa e suspendeu a bermuda e mostrou todo lanhado de borrachada, de paulada, que a polícia entrou e achou ele, disse que localizou uma baga, um resto de cigarro de maconha que estava na calça dele, e aí pegou ele, arrastou ele pelo cabelo e começou a espancar, e ia levar para fuzilar. Aí o presidente da associação se mobilizou, foi atrás, a mãe dele saiu correndo atrás, botaram o menino na viatura, e eles dois saíram correndo atrás da viatura de polícia, porque quando são os brancos que entram lá para comprar droga, eles dão flagrante, eles pegam, sem bater, levam para a delegacia, e lá chamam os pais e os parentes que vão lá e soltam. Mas quando é o negro que é preso, eles arrastam para os becos e tocam fogo no cara. Então esse menino, a família dele, a mãe dele e esse presidente da associação, eles saíram a pé, correndo, feito uns loucos, atrás da viatura da polícia, que em vez de ir para a delegacia, quebrou num beco. Desceu no beco, tirou o menino, botou ele ajoelhado e meteu o negócio da escopeta do fuzil no ouvido dele, e ele pedia, pelo amor de Deus, para não ser fuzilado. Aí a mãe chegou, e mais o presidente da associação, começaram a pedir, dizer que o menino era direito, que o menino não era disso, e que se ele tinha esse vício, ele era uma vítima e não um traficante. E os caras diziam que nada, esse moleque preto, isso aí é traficante, vamos queimar logo ele aqui e tal.
E depois de muito pedir, um dos membros da guarnição disse que se condoeu, disse, não, a pena dele é menor, não merece ser fuzilado aqui não. E aí soltaram ele, mas muitos outros, a depender da quantidade de maconha que tinha no bolso, ou do estado de humor da guarnição que invadiu dando tiro, esse não teria a chance de ser poupado. E aí aparece na estatística dos jovens negros que são fuzilados regularmente na periferia. Então, eu quero dizer que hoje o Quilombo continua, essa segregação urbana, áreas de concentração negra guetificadas, né? O gueto hoje tem outra característica, e eu acho que com esse novo conceito a gente deve estar provocando, futucando, reivindicando das autoridades, Prefeitura, Estado e Governo Federal, a proteção especial para essas áreas de ocupação de famílias negras, áreas principalmente que geralmente têm como núcleo básico um candomblé, um terreiro, uma casa de culto, porque esses são, hoje, aqui em Salvador, os nossos quilombos urbanos. Obrigado. Muito obrigada ao senhor. Muito bom. Só uma das coisas, quer dizer, tudo que foi falado agora já me tocou e me tocou muito, desde a fala da senhora Macota Valdina. E uma das coisas interessantes que o professor falou aí agora foi dos brongos, né? Que a galera sempre... Eu sou suburbano, eu comecei a fazer teatro em Fazenda Coutos, até hoje faço teatro lá. E tem um grupo agora, um grupo chamado Companhia da Galera, que está fazendo teatro no Centro Cultural Plataforma, que é justamente um lugar onde a gente agrega os produtores do subúrbio, né? Ultimamente, alguns meses atrás, a gente conseguiu produzir um festival de teatro negro do subúrbio, feito pelos produtores do subúrbio, com dinheiro, né? Os grupos amadores, os grupos profissionais, o bando apresentou lá, teve cachê para o bando, cachê para os grupos amadores, e isso é uma organização que vale a pena e serve de referência para os grupos da comunidade. Outra coisa que o senhor falou que foi interessante, isso que vem acontecendo dentro das comunidades, inclusive Fazenda Coutos, Paripe, Gameleira, e inclusive uma comunidade nova que chama Cidade de Plástico. Alguém conhece Cidade de Plástico? Que é lá em Fazenda Coutos, depois da Valéria, e que muita gente não sabe. E a galera que vive mais aqui no centro, eu falo mesmo, porque eu falo com propriedade, porque eu sou morador da comunidade, as pessoas que ficam mais no centro, muito ligadas no centro, não sabem o que acontece lá. E muita gente ainda olha para a minha cara para dizer que a polícia está trabalhando, que outros órgãos estão trabalhando para que o negócio dê certo. Não está dando certo. Não está dando certo porque eu sei a quantidade de pessoas que morrem no dia em Fazenda Coutos e no subúrbio ferroviário todo, e quantos ficam pendurados para morrer no outro dia. Quando a polícia não mata, o outro jovem vai e mata, porque eles são vítimas também. Então, acho que é bom a gente abrir muito o olho para isso, para esse estado de violência que a gente está vivendo, que é perverso e que só faz ceifar, que está matando a cada dia o jovem negro do subúrbio e das periferias, chamado brongo, onde a gente anda foveiro mesmo, e para paquerar as meninas olham para o pé da gente, a gente tem que passar óleo.